Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo vídeo da série de workshop sobre a história do balé clássico no Ocidente. Esse é o vídeo sobre o balé de ação. Se você não viu o primeiro vídeo sobre o balé de corte, por favor, vai lá dar uma olhadinha para você entender melhor, o nosso segundo vídeo. A bibliografia que eu estarei utilizando neste vídeo também é o História da Dança no Ocidente, do Paul Boursier, e principalmente o livro do Nover, Cartas sobre a Dança, todo organizado pela Mariana Monteiro, que fez um excelente trabalho, gente. Esse livro é um pouquinho difícil de achar, o da Mariana Monteiro, as Cartas sobre a Dança, a tradução dela, mas se você achar, compra, porque assim, é essencial que você tenha enquanto estudioso da dança, bailarino, professor, é muito, muito importante. Esse workshop é um oferecimento do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Então vamos lá para o nosso segundo vídeo? Então vamos lembrar um pouquinho do que eu falei no outro vídeo sobre o balé de corte. O balé de corte reunia amadores e profissionais em um espetáculo que era apresentado como parte dos divertimentos da corte, em algumas regiões da Europa. Lembrando que o contorno entre baile e balé ainda não era muito definido, ou seja, o elemento desses dois ainda se mesclava. A historiografia define o surgimento do balé de corte em 1581, com a criação do Ballet Comique de la Reine, que fixou o arquétipo do balé de corte e foi replicado em diversas vezes, de diversas formas. O balé de corte correspondia aos anseios e ansiedades típicas da sociedade real barroca. À medida que essa dança sai da corte e vai para o teatro, é de se esperar que o modo de fruição e apreciação e criação dessa arte mude. A gente agora está lidando com um público pagante, então esses bailarinos não se apresentavam apenas para os nobres, e sim para um público que não fazia parte da nobreza, que pagava o ingresso, para assistir a esses espetáculos. Então temos aí bailarinos dependendo cada vez menos da corte e vivendo em função do público pagante. As mudanças ocorridas no século XVIII irão influenciar diretamente a arte produzida nesse século e os rumos que a arte vai tomar no século XIX. A França vive um regime monárquico, absolutista, e o Estado controla tudo, todo o mercado nacional, e a Igreja controla todo o conhecimento. O cenário era de completa fome e basicamente a população, os camponeses e os burgueses, carregavam a monarquia nas costas. É diante desse cenário que nasce o iluminismo na Europa, e suas ideias pautadas na razão, no questionamento e na liberdade do homem. No século XVIII, também conhecido como século das luzes, o poder de questionamento do homem começa a ser instigado e ele começa a valorizar a própria razão e o intelecto. Lembrando que nós temos importantes revoluções acontecendo nesse século, como a Revolução Francesa e a própria independência dos Estados Unidos. E dentre muitos filósofos que surgiram nesse período, a dança vai ter também o seu filósofo, o seu reformador da dança, chamado Jean-Georges Nover, que foi a pessoa que enxergou a potencialidade dramática e cênica da dança fora da tutela da monarquia. Este século é crucial para a dança, pois estão reunidos os elementos para o sucesso, que é um público pagante e uma evolução técnica cada vez mais virtuosa. Em 1760, apenas 30 anos antes da Revolução Francesa, muito pouco tempo, Nover vai denunciar o virtuosismo puro da Academia Real e dos costumes herdados do balé de corte. Para vocês terem ideia de como a dança era apresentada, as mulheres dançavam com os vestidos super compridos, impossibilitando o movimento, e os homens dançavam com máscaras no rosto, que impossibilitava também a expressão facial. Nover enxergava naquela dança que ainda tinha um tanto de dança de corte como um esboço do que de fato poderia ser o balé, com toda a sua potencialidade dramática e cênica. Os escritos de Nover continuam ainda bem relevantes e atuais para a classe da dança. Eu acho que é um texto obrigatório para a gente compreender como o balé se desenvolveu e como ele vai chegar no século XIX e século XX. Nover foi uma das pessoas mais notáveis a entender que os novos modos de fruição e produção da dança pediam uma nova dança e um novo corpo para um novo público. Lembrando, a dança saiu da tutela da corte, apenas ali do balé de corte, e foi se apresentar num teatro para um público pagante, um público que nem sempre era gente da corte. Nover censura o apego à tradição, critica a estima apenas as formas geométricas, sem valor dramático, onde a execução tornava o movimento mecânico e vazio. Foi um verdadeiro reformador da dança e ele fez trabalhos em Londres,
Berlim e na França. Em 1760 ele começou a escrever suas cartas sobre dança, que ele foi terminar em 1807, e Noverre foi uma das pessoas mais notáveis a entender o balé como um gênero artístico completo. Bem, quais eram as demandas daquele período que tanto Noverre queria mudar? A primeira demanda que o Noverre tinha era a expressividade da dança. Isso era uma coisa que incomodava bastante ele. A dança precisava tornar-se expressiva. É claro que havia expressividade naqueles gestos e nas relações entre os bailarinos e os nobres, tanto nas interações das festas de corte quanto no baile real ou nos espetáculos de balé. O problema é que essa expressividade começa a perder um sentido para uma parcela da sociedade que não entende o que aqueles gestos significam, que não é da nobreza. Logo, é necessário buscar uma nova forma de comunicação e expressão universal dentro dos balés. Essa nova forma de expressão e comunicação era essencialmente porque o público novo que chegava para assistir os balés não conseguia compreender, né, aquela gesticulação, que não era da nobreza. Então, a dança necessitava alcançar o coração do público, da sua plateia. E isso aconteceria na relação entre a dança e a plateia. O que o Noverre quer é buscar uma nova forma de expressão que seja compreendida tanto pelos nobres quanto por pessoas que vinham assistir o espetáculo da corte e não eram pessoas da nobreza. Ou seja, alcançar o coração do público explorando a interação entre a plateia e a dança. E principalmente explorando a comunicação dessa arte, era o que o Noverre queria. Ele queria fazer do balé uma arte expressiva e comunicativa. O balé de ação propunha mais interação com o público, já que tinha como ideal o sentimento humano e a cópia da natureza. Para Noverre, os balés deveriam falar a alma. Noverre era um grande fã da pintura e ele acreditava que, assim como a pintura, o balé tinha uma grande vantagem, a de ser compreendida por todos os povos em todos os lugares do mundo. E qual era essa linguagem universal? Era a linguagem do corpo, a linguagem que você poderia expressar o seu sentimento de amor, ódio, raiva, ciúme, alegria, que todo mundo conseguiria entender essa expressividade, esse sentimento. Para Noverre, a dança de ação não era dança de ações. A dança de ação consistia em apropriar-se do que a natureza oferecia para compor um quadro cênico, dando entonação de vida real ao ato dançado. O mestre de balé deveria pintar a tela utilizando o corpo dos bailarinos como pincel. Noverre também defendia que o uso das formas geométricas em composições coreográficas limitava o poder da dança de falar a alma e fazia a dança se afastar da natureza e do movimento orgânico. Afinal, a natureza não é simétrica, não é completamente certinha. As nuvens não têm um único formato, as montanhas não têm um único formato. E era essa a ideia que o Noverre tinha sobre a dança. Então, muitas vezes naquela época, os mestres de dança faziam composições estritamente geométricas e era isso que o Noverre era contra. Noverre não era completamente contra as formas geométricas em dança, porém, ele era contra essa elaboração baseada unicamente em composições geométricas que se afastava das propostas do balé de ação que imitaria a natureza. Noverre acreditava que a dança deveria ser natural e expressiva, o que ele chamou de pantomima. Essa representação dramática baseada nos gestos vai ser fundamental para o desenvolvimento da dança expressiva. Noverre também era completamente contra o uso de máscaras e roupas extremamente pesadas pelos bailarinos. Para Noverre, o rosto deveria ser a manifestação dos sentimentos na cena muda e o bailarino deveria ser capaz de passar esses sentimentos ao público. O bailarino deveria envolver a sua plateia não por meio da sua técnica virtuosa, mas também pelo meio da sua expressividade. Noverre acreditava que a realidade humana deveria ser apresentada cenicamente, falando sobre a vida fora da corte, e se isso não acontecesse, a arte do balé seria simplesmente esquecida e apagada juntamente com os costumes da vida monárquica, que seriam apagados com a queda eminente da figura do rei. Vale lembrar, 30 anos ali antes da Revolução Francesa, então com certeza já havia um burburinho e uma expectativa de queda da monarquia. Sobre a formação do bailarino, Noverre é igualmente exigente. Ele acreditava que o bailarino deveria ter uma cultura vasta e conhecimentos e estudos em poesia, história, anatomia, pintura e geometria. Vou citar um trechinho onde Noverre fala das composições dos balés. O balé bem composto deve ser uma pintura viva das paixões, dos costumes, dos usos das cerimônias de todos os povos da terra.
Todo o assunto de balé deve ter uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. E também no livro da Mariana Monteiro, a gente consegue perceber várias ideias interessantes também sobre a anatomia daquele momento, daquela época, e como o corpo do bailarino era visto. Tem uma parte muito interessante aqui na carta 11, que o Noverre fala assim: disse que os bailarinos com os joelhos virados para dentro eram fracos, magros e delicados. Os de pernas arqueadas são fortes e vigorosos, gordos e nervosos. Pensa-se, em geral, que um homem gordo e encorpado deva ser pesado. Esse princípio é verdadeiro quanto ao peso real de seu corpo, mas é falso no que concerne à dança, pois a leveza nasce exclusivamente da força dos músculos. Todo homem que não a possui em grau razoável cairá sempre com muito peso. A razão é bem simples. As partes mais fracas, não podendo resistir no instante da queda às mais fortes, isto é, ao peso suplementar que o corpo adquire, proporcional à altura de onde cai, cedem e curvam-se. É necessário, nesse momento de relaxamento e de flexão, que o barulho da queda que se faz ouvir, barulho que diminui consideravelmente, deixa mesmo de existir se o corpo se sustenta numa linha perfeitamente perpendicular. Quando os músculos têm força e impulso para opor-se à força da queda, resistem com vigor ao choque que poderia fazê-lo sucumbir. Eu acho esse trecho muito interessante porque ele diz respeito, ao peso do corpo do bailarino e diz respeito que a nossa força, a nossa leveza não está condicionada ao peso do nosso corpo e sim a nossa força muscular. Então, esse foi o vídeo 2. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e muito obrigada!